Boa noite, pessoal. Vou colocar aqui a mesa e a gente já começa então, tá? Só mais um minutinho. Beleza. Então, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai corrigir a nossa lista, tá? Vou colocar aqui para a gente tocar a ficha, então, para poder conversar aqui sobre as alternativas, tá? Tudo tranquilo? A maior parte de vocês
já entregou a lista, né? A grande maioria, teve alguns que não entregaram a lista, tá? E para esses que não me entregarem a lista, então, me chamem depois para a gente ver, tá? Porque agora a gente vai estabelecer alguns prazos mais criteriosos, assim, né? Para entrega de materiais, então talvez eu acabe dando uma lista alternativa e tal. Quem não me entregou essa daqui de hoje, deixa para uma próxima avaliação, tá? Não vou aceitar depois de hoje, beleza? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá, pessoal, vamos lá. Oi? Passar? Go ahead. Beleza, então, pessoal. Então, aqui, ó, primeira resposta, tá? Primeira pergunta. Qual é a diferença entre impedância e resistência, tá? Então, basicamente aquilo que a gente tinha conversado, né? Algumas coisas têm que ser, tem que ficar muito bem claras para a gente conseguir dar o devido andamento. O conceito de impedância, ele é um conceito bem extenso. A gente encontra aí várias analogias, várias formas e tal. Mas o que a gente pode exemplificar aqui é se referir à impedância, sendo ela a resistência interna. Então, aqui a gente pode ver um condutor, tá? Esse condutor, ele tem a capacidade de condução de corrente. Dentro dele, a gente tem os elétrons, que quando é submetida a uma corrente elétrica que circula por ele, tá? Uma corrente I, ele vai ter todo o deslocamento de trajetória de cada um desses elétrons, né? Isso daí é o conceito mais básico da movimentação da corrente elétrica pelo condutor. Quando eu tenho um conceito externo, tá, a esse condutor, eu tenho algo que a gente chama de resistência, tá? Aqui, na verdade, eu vou deixar só R. Eu tenho esse conceito de resistência, né? Que é o que a gente tem lá na lei de Ohm, né? Então, a gente sabe que tensão, ela pode ser R vezes I, tá? Só que quando eu estou olhando para dentro do condutor, um aspecto interno, seja o condutor, seja a fonte geradora, seja o componente eletrônico, né? Se a gente for pegar lá na eletrônica um diodo, tá? Dentro dele, a gente tem uma impedância, tá? Muitos falam, tá? Que essa impedância, ela pode ser considerada pelo trabalho feito pelos elétrons de deslocamento, tá? Então, quando a gente fala lá que internamente, para a condução do diodo, a gente precisa de 0,6 volts, a gente precisa também uma quantidade mínima para poder vencer a resistência interna, que é a nossa impedância, tá? Então, colocando aqui de uma maneira mais direta, a gente pode escrever, tá, que a diferença entre resistência e... Deixa eu aumentar a caixinha. Resistência e impedância é que a resistência é externa, vírgula, enquanto a impedância pode ser considerada interna. Ok? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Mais fácil que isso aqui, impossível, né? Vamos ver no chat. Ok. Beleza.
Vou limpar aqui a tela. Vamos partir para a próxima. Beleza. O que é um gerador? Pessoal, um gerador, tá? Pode parecer algo assim, o gerador é algo... É um conceito muito simples, muito direto. Só que a gente precisa entender, pessoal, que nós temos os geradores de corrente alternada, geradores de corrente contínua, tá? A função dos geradores é haver uma diferença de potencial capaz de criar tensão elétrica. Pela definição clássica, é isso, tá? Criar diferença de potencial capaz de haver tensão disponível nos bornes, tá? Bornes, antigamente, se usava muito essa expressão quando a gente se referia a dois polos, tá? Então, uma tomada tem dois bornes, uma bateria tem dois bornes, sempre fazendo a indicação de positivo e negativo, tá? Em alguns casos, fase neutro, em alguns outros casos, positivo e negativo, tá? Então, um gerador é esse componente que a gente tem em trailers, quando a gente tem alguma situação aí de acampamento, zona rural, que não tem acesso à energia elétrica que vem da distribuidora. Então, nesses casos aí, nós aplicamos os geradores, tá? Então, vamos colocar a definição aqui. O que é um gerador? Um gerador é uma máquina ou equipamento capaz de gerar energia elétrica através da conversão de outra forma de energia. Tá? Por quê? Porque um gerador, pessoal, ele não cria energia a partir do nada. Ele precisa de uma fonte de alimentação para poder fazer isso, tá? Então, deixa eu ver bem assim para a gente entender. Uma pilha tem um processo químico. Uma bateria de carro tem um processo químico. Uma distribuidora de energia, lá quando a gente está falando das usinas, que são grandes geradoras, tá? Elas precisam do desequilíbrio hídrico, quando a gente está falando, no caso da hidrelétrica, a gente precisa de uma diferença de pressão entre as águas para ver essa geração de energia. Na eólica, a gente precisa da força dos ventos. Então, assim, em todos os pontos, seja industrial, comercial, residencial, seja alternada, contínua, seja de pequeno porte, grande porte, a gente sempre precisa da transformação da energia, seja ela combustível, seja ela mecânica, seja ela natural, tá? Isso daí é o que mantém a lei da conservação de energia. A lei da conservação da energia diz o seguinte, isso aí é muito batido, com certeza vocês já ouviram, possível não ter ouvido. Nada se cria, tudo se transforma, né? Então, é exatamente isso. A gente não cria energia a partir do nada, a gente precisa de uma fonte, tá? Então, o gerador, ele gera energia elétrica, mas ele precisa de algum outro tipo de energia para fazer esse processo, tá? Então, quando na disciplina de máquinas, né, nós falamos de máquinas e tal, a gente fica preso muito em termos conceituais. Transformador,
motores, sejam eles quais sejam, né? Monofásico, trifásico, fase auxiliar, gaiola de esquilo, rotor bobinado, anel, enfim, né? Geradores e mais alguns outros componentes, né? Esses três são os mais clássicos, né? Trafo, motor e gerador, tá? Cite diferentes tipos de geradores, tá? Bem tranquilo. Quem pode me citar aí alguns tipos de geradores para ela ficar mais dinâmica? Vamos lá, pessoal. Gerador eólico? Gerador mecânico, gerador químico, gerador térmico. Exatamente, nós temos vários tipos de geradores, né? Então a gente pode colocar aqui. Posso citar como gerador um gerador solar, eólico, térmico, Combustão. entre outros. Beleza? Tranquilo? Tá? Geradores de corrente alternada e de corrente contínua, tá? Deu, tá morto. Beleza. Agora a gente vai para a segunda fase aqui, então, tá? Para desenvolver alguns cálculos bem barbadinhos, bem tranquilos, né? Era só matemática direta aqui, nada demais. Primeira coisa, tá? Vamos ler o enunciado, tá? Resolva. Questão A. Sabendo que a impedância de um gerador é de 10 ohms e a energia é de 10 volts e a corrente que circula é de 1 ampere, calcule-o, tá? Beleza. A gente tem aqui a nossa equação, que é a equação responsável, tá? Pelo desenvolvimento desses cálculos aqui. A gente vai sempre enquadrar. Então, eu vou colocar ela aqui em cima. Igual a E menos R vezes E. Beleza. A impedância, tá? Eu sei que é 10 ohms. A energia é 10 volts, tá? Então, aqui nesse primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Vou botar aqui um. Eu vou substituir na equação. Eu sei que E é 10 volts, que é igual... Opa! Eu quero descobrir o U e eu sei que o E é 10 volts. Sei que o I é 10 ohms. Que está múltiplo a corrente, que é 1 ampere. Tá? Fechou? É essa a conta? Professor, só uma pergunta. Esse U é de unidade geradora, é isso? Oi? O U... Peraí. O U, esse daí, na equação, ele é de unidade? Esse U aqui está se referindo à tensão externa que vai sair da bateria, tá? Seria a unidade geradora? Eu vi mais ou menos um conceito lá que era unidade geradora, é isso mesmo? Tu pode chamar ele de unidade geradora. Nesse caso aqui, a gente não está considerando ainda, tá? Mas Ah, tá. tá certo, tá? Nesse caso aqui, se eu chamar de unidade geradora, mais para frente, vocês vão confundir com outro conceito. Então, eu estou deixando aqui como tensão externa, tá? É o que sai da bateria. Eu preciso que vocês entendam o que é interno, o que é externo. Depois a gente dá os nomes técnicos, beleza? Tá ok, tá ok. Tranquilão? Beleza. Pessoal, matemática, tá? O que a gente resolve primeiro? A multiplicação ou a subtração? Primeiro, sempre a multiplicação, tá? Então, beleza. U vai ser igual
a 10 menos 10. 10 vezes 1, 10, né? Então, qual é o meu valor de tensão? 10 menos 10, 0 volts. Vamos ver aqui que falaram no chat. Multiplicação, isso mesmo. Então, beleza. 0 volts, tá? Achamos a nossa primeira resposta. Tranquilo? Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Se não entendeu, fala agora. A hora de falar é agora. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, beleza. Agora vamos passar para o próximo aqui. Deixa eu apagar o quadro. Alguém quer copiar alguma coisa? Não? Tá, vou apagar aqui então. Vamos para o próximo. Agora a gente vai para o 2. Pessoal, vai se repetir, só que vai ter uns casos aqui que a gente vai conversar. Alguns já perceberam e me chamaram ontem para perguntar, tá? Agora a gente vai conversar sobre eles. U é igual a E menos R vezes I. Tá? Menos R vezes I. Beleza. Eu quero descobrir a minha tensão externa. Eu sei, tá, que a energia nesse caso aqui é 10 volts, menos a impedância, que é 15, vezes a corrente, que é 2 amperes. Matei. Beleza. Vamos fazer as contas agora. 15 vezes 2 dá 30, né? Então, eu sei que 10 menos 30. Quanto dá 10 menos 30? Menos 20. Menos 20. Pessoal, existe tensão negativa? Quero que vocês me digam. O que vocês acham? Tem como a gente ter tensão negativa? Pô, eu nunca medi uma tensão negativa. Mas eu acho que é por aquele gráfico da onda lá, talvez tenha como ter. Porque... Pessoal, Okay. assim, ó. A gente tem tensão negativa, tá? Tu vai trabalhar com sinais negativos, tá? Quando a gente conversa lá na eletrônica sobre as fontes, a gente fala sobre o LM 7805, 7905. Eu tenho um valor positivo de tensão na família 78 e tenho um valor negativo de tensão na família 79, tá? Só que assim, ó, eu só posso ter tensão negativa quando eu estou trabalhando com corrente contínua. Na alternada, eu vou ter as duas. Eu vou ter um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, tá? Então, eu vou ter basicamente isso aqui, ó. Eu tenho o gráfico. E eu tenho uma reta. Bom, nessa situação aqui, ela está no semiciclo positivo. Ela é uma tensão positiva, né? Agora, se eu estivesse trabalhando uma tensão desse... Opa! Desse lado aqui, eu estaria trabalhando com uma tensão negativa, tá? Nunca a gente vai ter uma tensão negativa quando nós estamos se referindo à alternada. A alternada é impossível, não tem como.
entende? A gente vai ter um semiciclo positivo, um semiciclo negativo. Semiciclo positivo. Ah, não, mas peraí. Se eu pegar, então, e fazer uma ponte retificadora e deixar o diodo conduzindo só no semiciclo negativo, tem como eu fazer isso? Até tem, mas aí eu vou ter que ir especificamente para uma situação. Eu vou cortar o semiciclo positivo. Mas eu não tenho como fazer uma alimentação dessa forma. Não é viável, tá? Então, quando a gente falar, a tensão deu negativa, bom, aí a gente está falando de corrente alternada, tá? Ah, mas é a corrente. Bom, aí a corrente não existe, né? Aí eu nunca vou ter essa corrente negativa, tá? É importante que vocês entendam isso, porque por mais que eu esteja gerando tensão no semiciclo negativo, a corrente que circula, ela não pode ser negativa, ela não vai ter esse sinal contrário, porque ela vai continuar circulando. Vocês entendem isso? É basicamente isso, tá? Posso fazer uma analogia, tá? Vamos fazer uma analogia entre dinheiro e poder de compra, tá? Eu estou pegando R$ 1.000 emprestado no banco, né? Eu estou negativo, a minha conta está negativa, né? Então, vamos supor que o dinheiro que tu tirou do banco é atenção. Mas quando tu chega na loja para comprar, o comerciante que recebeu o teu dinheiro, para ele não importa se aquele dinheiro que tu pegou é emprestado, se tu pegou do banco, se tu roubou, não importa. Aquele dinheiro está fazendo circular o produto que tu está comprando. Então, aquele dinheiro que está circulando é a corrente. Agora, a tua fonte geradora foi uma fonte negativa, entende? A gente pegou do banco que me gerou um dinheiro que saiu do meu negativo. Eu não tinha esse dinheiro em caixa. Mas quando ele circulou na loja, que pode ser chamado de corrente, não importa de onde ele veio. Então, por isso que a tensão pode ser negativa. A corrente não. Tá? Beleza? Conseguiram visualizar isso que eu estou falando? De boa? Ô, professor, Pode falar. tá, mas então, se a tensão for negativa, a corrente não vai existir ou ela vai, Não, ou ela vai ela ser vai- positiva? ela Ela vai vai- continuar sendo positiva. Ela vai continuar sendo positiva. Ah, tá, ok. Vocês fizeram a lei de Kirchhoff, né? Vocês viram isso? A lei dos nós, né? Não, mas eu não estou me lembrando de ter visto específico essa situação aí de tensão negativa e Assim, ó, pelo menos eu não me lembro de ter quando vocês visto isso. Kirchhoff, tá? Vocês têm a lei dos nós. A soma daquilo que entra é igual ao que sai, né? Premissa básica da lei de Kirchhoff. Só isso vocês viram, né? Tá, beleza. Quando vocês calculam lá, eu tenho 3 correntes em 3 malhas, eu tenho 3 entradas e 3 saídas. Como que a gente sabe se aquela corrente de fato está na malha certa? Se der um valor negativo, a gente sabe que está errado, né? Vocês fizeram isso. Vocês viram a lei de Kirchhoff, vocês fizeram isso. Então, Sim. a gente sempre, na análise de circuito, sempre na eletrônica de potência, nunca vai atribuir o valor da corrente negativo, tá? Que vai ser negativo, o que a gente pode trabalhar como negativo, é a tensão. Para que a gente precisa de uma tensão negativa? Aí tu pensa, mas por que eu preciso de um sinal negativo? Porque antigamente o processo de automação, ele não era feito com microcontrolador que nem a gente tem hoje. Era feito para baixo ou para cima. Para cima eu indico um sinal positivo. Vou lá e dou mais 12 volts. Se eu quero que o elevador venha para baixo, eu dou menos 12. Vocês conseguem entender essa relação? Como é que eu vou ter a subtração de uma corrente negativa? Eu vou retificar o semiciclo negativo com diodo. Assim que eu vou ter essa funcionalidade. Beleza? Tranquilos? Conseguem entender? Sim. De boa. Entendido.
Beleza. Mas tensão negativa, ela consegue energizar alguma coisa? Dá choque? Consegue. Consegue. Por exemplo, dependendo do que tu estiver fazendo, um motor de passo, corrente contínua, tu consegue dar um giro nele horário e um anti-horário. Tu entende? Tu consegue fazer. Ah, mas eu nunca vou energizar numa tensão negativa nada que eu tenho dentro da minha casa. Não, lógico que não, né? Em eletrodomésticos, aparelhos de televisão, isso aí não, né? Não funciona dessa forma. Agora, dentro da indústria, eu quero um equipamento de precisão, uma Fresnel específica, alguma coisa dentro da corrente contínua, eu vou trabalhar com valores positivos e negativos. Tá? Aí vai ser um circuito próprio que eu vou conseguir fazer essa montagem aí, tá? Beleza? Tranquilos? Corrente contínua. Não estamos falando de alternada. Na alternada, aí a gente trabalha com outros processos. Como eu obtenho a corrente contínua? Retificando a alternada. Aí que a gente entra com ponte retificadora, 3 diodos, 4 diodos, pega um regulador, um LM, um 78, um 79. Aí a minha saída, eu vou ter esse valor negativo. Se a gente tivesse num laboratório, eu pegava o multímetro e mostrava para vocês, aqui ó, estou com valor negativo de saída. O multímetro ia me indicar menos 9 volts, menos 5 volts. Vocês veriam no multímetro, tá? Mas beleza, vamos tocar a ficha. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Se tu for medir, se tu for na corrente contínua, se tu for medir, só de tu inverter ali as pontas de prova ali do multímetro, ele aparece como negativo, não aparece? Aparece, Se tu só inverter ali, te confundir, inverter as pontas de prova ali, ele dá como negativa a tensão, né? Dá. Mas assim, se a gente estivesse aqui com uma fonte com 79, eu com as pontas certas, eu indicava uma leitura de menos valor negativo, tá? De menos Sim. 6, eu conseguiria indicar. Sim, isso eu nunca peguei, nunca peguei essa situação de pegar uma corrente negativa, uma tensão negativa. Beleza, vamos tocar a ficha. Hoje vocês estão bem ligados, tá bem legal. Vamos lá. Sabendo que a impedância do gerador, vou colocar aqui a equação, U é igual a E menos R vezes I. Tá? O U, a gente sabe que é 10 volts. Opa, a gente quer descobrir, né? O E, a gente sabe que é 10 volts. A impedância, a gente sabe que é 17 ohms. E a corrente é 8 amperes. Isso aqui vai dar quanto? Quanto dá 17 vezes 8? Deixa eu pegar a calculadora. 136. 136? Acredito que sim, eu fiz tudo direto já. Mas, pelos meus cálculos, sim. Ok. Bateu? Então tá. Vai dar U igual a 10 menos 136. Isso aqui vai me dar, então, tá? Uma tensão externa de menos 126 volts, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com esse valor aqui de corrente negativa. Tá? Tranquilos? Na boa? De boa.
Beleza. Viram que barbada, né? Assim, ó, eu nem compliquei. Eu podia ter invertido, podia ter colocado valor, acho outro, podia ter comparado, botado. O negócio, assim, é para não ter como errar, né? É para não ter como errar. Mais fácil que isso, só se a lista vir já com essa resposta feita ali. Isso aí não tem mais, assim. É verdade. Só se vir. Mas agora, vou começar a elaborar umas listas mais pesadas aí para a gente trabalhar. Agora, a partir da próxima, eu vou subir um pouquinho. Não muita coisa, mas vou subir um pouquinho o nível. Da área derreter. Dá para dar e derreter? Ah, não tem que ter pena. Dá para derreter. Não, pessoal, eu me coloco muito no lugar de vocês, assim. Ah, ter que trabalhar o dia inteiro, ter filho, ter um monte de responsabilidade, tu chegar em casa, ter uma lista que não é acessível para fazer, pô, aí é bucha, né? O negócio tem que ser, claro, não dá para facilitar muito, mas as coisas têm que ser na manha, sabe? Sem atropelar, devagarinho, dando oportunidade para todo mundo aprender, né? Vamos lá. O é o que eu quero descobrir. O E é a energia, 10 volts. Depois disso, eu tenho aqui, então, a impedância, que é 19, e tenho, então, a corrente, que é 15 amperes. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de perguntar, tá? Todo mundo aqui que tem interesse em ter aula prática de comandos, coloca no chat. Coloca aqui no nosso chat seu nome, para eu ter mais ou menos uma dimensão de quantos vão querer fazer presencial, tá? Para eu poder separar lá a parte no laboratório, separar tudo e deixar tudo na feição. Qual é a data de previsão, professor? Ainda não tem data. Ainda não tem data, mas se não... Nesse semestre ou no outro? Eu não sei. Eu acho que pode ser no outro, no começo do outro. Eu não sei se colocar. Quantas vezes na semana isso aí? Uma vez, duas no máximo? É que acontece, gente? Eu não posso trabalhar com muitas pessoas dentro do laboratório. Eu queria dar todas as partidas indiretas, tá? E que a gente testasse, ó, vamos fazer uma partida direta com reversão, vamos fazer uma estrela triângulo com reversão, um autotransformador. Só que com o tamanho da turma e com o protocolo de segurança da Covid, eu não posso tocar todo mundo dentro do lado do laboratório, eu vou ter que fazer isso daí individual, né? Eu tenho 4 motores, então muito provavelmente eu vou conseguir fazer 4 por noite. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma semana inteira de aula prática e vou separar por dias, ó. Tal dia vem vocês 4, no outro dia vem vocês 4, no outro dia vem vocês 4, para a gente poder então trabalhar todo mundo. E aí vou fazer pelo menos uma partida direta, uma reversão e uma estrela triângulo. Que aí vocês vão entender como funciona a contatora, o que é o circuito principal, o que é o auxiliar, como se arranja as bobinas lá do motor, como que a gente dá a partida, o que é partir em estrela, o que é partir em triângulo, o que é um fusível de AZ, um NH, um disjuntor motor, para a gente poder fazer pelo menos o básico ali para vocês tocarem no componente, para vocês, botei o motor para rodar, sabe? Fiz a leitura com o instrumento. Coisa básica. Então, eu acho que eu vou deixar uma semana inteira, segunda a sexta, vou colocar e vou determinar, terça-feira vocês 4 vêm. Aí, na quarta-feira, eu perdi e tal, não queria fazer, não deu. Aí a gente vê lá outros dias, mas aí vai ter que ser uma coisa assim bem séria, pessoal. Nos dias, a gente vai ter que se organizar entre nós. Ó, sexta-feira nós 4 podemos ir certo. Beleza, não tem nada na agenda, porque se a gente faz e aí um falta, outro não falta, não sei o quê, aí a gente não consegue fazer o troço direito, né? Aí muita gente vai querer e não vai poder e tal. Então a gente tem que ter responsabilidade na hora de montar esse cronograma, porque é o que... Porque aí todo mundo vai conseguir fazer, todo mundo vai ter acesso, beleza?
Por mim tá de boa, a gente se organizando antes aí. Claro, é que assim, ó. Pode falar. Por mim fechou. Pode fazer até 2 semanas e quanto mais aula eu conseguir fazer prática, para mim tá show. Que Não, é interessante aprender isso aí, tem que aprender. Não, assim, ó, tem todo um protocolo que a gente vai ter que seguir tudo. Então, assim, ó, deixar em 2 semanas, eu não sei se vai ser possível, porque eu preciso dar toda uma teoria para vocês antes. A gente vai ter que ver toda uma teoria, eu vou ter que mostrar o que é componente por componente, eu vou ter que mostrar o que é um diagrama, como vocês fazem a leitura do diagrama. Então, para a gente não ficar com a disciplina muito extensa, tudo, porque aí vai desorganizar calendário, vai desorganizar a disciplina de vocês, vai desorganizar. Então, daqui a pouco, vocês eram para se formar em tal data, vão se formar só não sei quanto tempo depois. Então, a gente tem que ver bem certinho tudo, tá? Pelo menos 1 semana, eu tenho certeza que vai dar da gente fazer. 2 eu já não sei, tá? Sim. Não, mas o cara aproveita bem essa aula aí, o cara usa bem o tempo. A ideia minha é essa, né? É que vocês aproveitem bem ali, porque eu acho muito importante e vocês estão desde o começo do curso pedindo, né? Então, eu acho que é um desrespeito a gente não conseguir, pelo menos, fazer ali alguma coisinha, né? Para vocês verem funcionamento prático ali. E é sempre bom aprender. Seja pegar uma contatora, seja abrir uma contatora, ver o que é a bobina, ver o que é comutação, pegar um fusível, saber, bom, isso aqui é a tampa, esse aqui é o elemento fusível, esse aqui é o disjuntor motor, aqui é o rearme automático, aqui é o manual. Isso tudo aí vai só somar. Tenho certeza que vai ser uma disciplina bem legal, que vocês vão aprender bastante. Tá? Vamos ver aqui no chat. Beleza, tá. No meu caso, professor, eu tenho bastante interesse. O problema é, mas eu vou botar meu nome nessa lista. Encaixar o tempo. Só que aí, professor, eu vou daqui a 2 semanas, quando se aproximar bem perto, eu vou conseguir te dizer, nessa semana eu vou poder segunda e terça, na outra quarta e quinta. Sim. Entendeu? É só questão de ajuste. A gente vai montar. Como eu folgo, a minha folga eu folgo 7 dias, então para mim não vai ter problema de horário. Se eu tiver de folga, entendeu? O que a gente pode fazer? A gente vai combinar os horários entre a gente aqui, né? Terça eu posso, quinta eu não posso. A gente vai relocando conforme a disponibilidade de cada um. Se no dia eu não posso ir, aí tu liga para alguém que ainda não foi e faz a troca, né? A gente de repente liga para um, liga para outro, cara, assim, bota no grupo, pessoal, eu não posso ir hoje, alguém pode? Aí o cara vai, depois no outro dia, quando era da pessoa, a gente inverte. Com certeza. Como o senhor falou, é um curso que é presencial e está saindo todo online. É foda. Tem que ter um pouco de contato mesmo. O que acontece, né? Isso daí todo mundo está vivendo isso, né? Em todos os lugares, né? Foram muito poucas que voltaram, e as escolas que voltaram tiveram que fechar, e tiveram reajuste, e tiveram, sabe? Então, é bem complicado essa situação aí que a gente está vendo hoje. Mas, se a gente se organizar bem direitinho, fazer um troço bacana, separar as bancadas, todo mundo de máscara, com tudo higienizado, com tudo direitinho, eu acho que não tem problema nenhum, sabe? A gente toca isso de uma maneira bem legal e bem segura. Toca, porque tá todo mundo seguindo a vida, né, professor? Não, com certeza faz, porque tá todo mundo seguindo a vida, não tem como, né? Não tem como fugir disso. Não, é verdade. Né? A gente tem que tocar a ficha. Beleza. Aqui fechou então, tá? Deu menos 275 volts, tá? Então a gente já matou A, B, C e agora o D. Faltam essas 2 últimas aqui então. Vamos resolver. Vamos tocar a ficha aí. Colocando a equação, U é igual a E menos RI
E aqui a gente tem, então, tá? Energia é igual a 10 volts menos a impedância, que é 6, vezes a corrente, que é 11. 6 vezes 11, 66. 66, então vai ser 10 menos 66, vai dar menos 56 volts. Beleza? Pessoal, tá todo mundo entendendo essas contas aqui que a gente está fazendo? Não tem ninguém perdido. Ah, o que que é isso? Para que que é? De onde a gente está vindo? Para onde a gente está indo? Isso aqui, pessoal, é lá dentro, tá? Do nosso gerador. Tá? Então, o que que a gente tem lá? A gente tem, então, o gerador e uma resistência. A gente está, então, através dos fatores internos do gerador, a gente está determinando os fatores externos, tá? Então, esse U aqui, basicamente, é essa tensão de saída do gerador, tá? Então, é isso que a gente está calculando, tá? Para quem, alguém está perdido aí, alguém não conseguiu se situar, tá? Gerador, parte interna, parte externa, tá? Beleza? Então, é isso. Esse valor aqui foi, matou. Agora, para fechar aqui, então, nosso último exercício, tá? Vamos fazer aqui no canto. Vai dar, então, o valor do U vezes o E igual ao E menos a impedância vezes a corrente. O que a gente quer descobrir, o fator externo, é igual a 10 menos a impedância, que é 10, vezes 17 amperes. Isso aqui vai dar, então, o U igual a 10 menos 10 vezes 17, 170. 10 menos 170 vai dar menos 160 volts. Fechou? Tranquilos? Fechou. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu não. De boa. Não? Beleza? Então tá, pessoal. Amanhã a gente continua, então. Hoje a gente resolveu a lista. Vamos parar por aqui, tá? Beleza? Beleza. Tranquilo. Então tá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Amanhã a gente se encontra, então. Boa noite. Boa noite. Deixa eu pegar os nomes aqui do chat. Beleza.